Então, gente, boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, né? Dependendo de que horário vocês estiverem assistindo essa aula. Eu sou a professora Maria Clara, eu que vou dar essa aula para vocês hoje de gases. Vocês já me conhecem, né? Sou bacharel em Química, estou cursando meu mestrado, enfim, tudo pelo UFPB. Hoje eu vou introduzir esse assunto para vocês. Essa aula ela já é bastante rica em conteúdos, então prestem atenção, guardem celular, procurem aí um cantinho confortável, certo? Peguem lápis, caneta, papel, para vocês poderem fazer anotações de vocês. Se precisar, dar um pausa aí e vamos continuar. Ó, por definição, os gases, eles são substâncias que se expandem de forma espontânea, de forma que eles ocupam uniformemente todo o espaço do recipiente que os contém. Então, aqui nessa imagem tem um exemplo na letra C de uma amostra gasosa. Então, ó, ela está ocupando todo o recipiente de forma uniforme, tá bom? Os gases são diferentes dos líquidos e dos sólidos, primeiramente porque não existe força de atração molecular entre as partículas desses gases. Então, ó, tá vendo aqui, ó, as partículas dos gases, elas são partículas independentes. Comparando com gases, com sólidos e líquidos, a gente já vê que é diferente, ó. Por esse zoom aqui, a gente vê que as moléculas do sólido, elas são bem unidas, e as do líquido também são unidas, porém não tanto quanto as do sólido. Então, o que acontece? O sólido ele vai ter um volume bem delimitado e vai ter uma forma bem delimitada, porque as interações moleculares entre as partículas que compõem esse sólido, elas são bastante fortes, né? Então, deixam elas unidas ali de forma a dar essas características para o sólido. Já o líquido não vai ter forma definida, mas ele vai ter volume definido. Então, ó, ele vai estar ocupando um volume fixo dentro de qualquer recipiente que você coloque ele, porém ele toma a forma do recipiente. E o gás, ele não tem forma definida e também não tem um volume definido. Ele vai ter o volume do recipiente que você o colocar e ele vai ter a forma do recipiente onde você colocar ele também. A interação a interação molecular entre essas partículas do gás ela é considerada desprezível, tá bom? Ela pode até existir, mas ela é muito pequena, então a gente despreza ela de forma que ela não vai entrar e não vai fazer diferença nos nossos cálculos. Essa interação ela só é considerada, para vocês não se preocuparem, tá? Em estudos a nível superior, no caso, em universidades, nos cursos, né, de bacharelado, enfim, em química, onde a gente realmente considera porque para a gente faz diferença. Mas para esse estudo que vocês vão ver agora, que é uma abordagem um pouquinho mais superficial, a gente não se preocupa com isso, então fiquem tranquilos. Ó, os gases, eles têm semelhanças das suas propriedades físicas bastante acentuadas. Então, por causa dessas semelhanças nas propriedades físicas dos gases, se criou um modelo de gás, né? Um modelo de um gás hipotético chamado de gás ideal. Então, é aquele gás que ele tem um comportamento completamente previsível e padrão, digamos assim. Tanto que esse modelo ele foi criado e ele é usado como padrão de referência, né, para qualquer gás que você for estudar. E esse modelo, ele é muito útil, tá bom, gente? Até quando a gente trata de gases reais. Então, essa resposta para essa pergunta aqui é sim. O modelo é útil quando tratamos de gases reais? Sim, tá? Mas por quê? A gente vai estar abordando gases reais no âmbito mais comum, digamos assim, né? Nos exemplos mais corriqueiros que a gente tem acesso. Quando a gente for falar de gases reais em ambientes científicos, assim, de pesquisa e coisas mais aprofundadas, né, abordagens mais aprofundadas, então acaba que o modelo acaba sendo um pouco falho. Mas aí existem as correções e isso a gente não estuda, fiquem tranquilos. Eu tô falando para vocês só o tópico de informação mesmo, de conhecimento. Isso daqui a gente não vai precisar se preocupar, tá? Mas para gases reais, quando forem abordados nos exemplos aqui, esse modelo ele é útil sim. Então podem ficar despreocupados. Eu trouxe para vocês algumas curiosidades. Uma das curiosidades que eu trouxe é sobre a composição do ar que a gente respira.
Ele é um dos exemplos melhores para a gente entender o comportamento dos gases. Quando a gente entra em um ambiente, no quarto, por exemplo, esse quarto ele vai estar completamente preenchido de ar. O ar vai estar preenchendo todo o ambiente, de forma que a gente consegue respirar no canto direito, no canto esquerdo. Se a gente for um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, a gente está conseguindo respirar igual, porque o ar ele vai estar ocupando de forma uniforme todo o espaço. Mesma coisa na cozinha, na sala, no banheiro, enfim. A composição do ar que a gente respira, ela é formada a partir de uma mistura. Nosso ar, ele não é oxigênio puro, tá? Ele é formado 21% de oxigênio, de gás oxigênio, 78% de gás de nitrogênio e 1% restante de outros gases, tá? E aí vem um monte de outros gases, mas em composição extremamente baixa. Outra curiosidade legal que eu trouxe para vocês é sobre o balonismo. Algumas pessoas já devem aí entender como é que os balões funcionam, né? Como é que eles voam, mas outras podem ficar só na curiosidade e nunca pesquisaram. Então eu trouxe para a gente matar um pouquinho essa curiosidade, que também é um exemplo muito bacana sobre o comportamento dos gases. No balão, né, nesse modelo de balão, o que acontece? Existe a queima do gás propano. Ele é um gás combustível utilizado nesse processo, ele é queimado. Esses gases que são produzidos dessa queima, são gases aquecidos, e esse gás aquecido, ele tem uma densidade menor que a densidade do ar. E aí ele no interior do balão acaba gerando um empuxo que é maior do que o peso do ar. E isso faz com que o balão flutue, com que o balão consiga voar. É bem interessante, né? Isso, a densidade dos gases, etc., vocês vão estar vendo mais para frente também nas aulas de gases, tá? Hoje a gente vai entender mais os conceitos básicos, mas extremamente importantes, para vocês poderem evoluir nesse assunto. As características de um gás ideal, que são pautadas dentro desse modelo que foi criado, né, de gás ideal, é o seguinte: o gás ideal ele é formado por partículas de tamanho desprezível, então os tamanhos das partículas são extremamente pequenos. Até porque a gente está falando de partículas da natureza atômica ou molecular. Então são muito pequenas. Interações entre as partículas é desprezível, a gente viu isso lá atrás, né, logo no comecinho da aula. O choque entre as partículas e parede do recipiente são 100% elásticos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a partícula, ao se chocar com a parede do recipiente, ela não perde energia. Isso é muito importante da gente capturar agora, tá, gente? Porque o que acontece? As partículas do gás, elas não estão lá estáticas, paradinhas dentro do recipiente, não, tá? Se a gente der um zoom nessas partículas, se a gente aproximar essas partículas, elas estão lá, ó, batendo, se chocando contra o recipiente. E elas também, eventualmente, podem se chocar entre si. Então, as partículas dos gases, elas estão sempre, ó, em movimento, é uma coisa dinâmica, tá ok? E esse movimento dessas partículas, ele é retilíneo e caótico em todas as direções. Então, finjam que isso aqui, que essa luzinha laser, ela é uma partícula, ela é uma molécula do meu gás. E aí, as bordas da sua tela do computador são um recipiente. Consegue imaginar isso? Beleza, então vamos continuar. Essa partícula aqui, ela não vai estar assim paradinha não, dentro do meu recipiente não. Ela vai estar assim, ó, no movimento caótico e totalmente aleatório, certo? Não tem nada que faça com que, eu quero que ela se mova para cá, eu quero que ela se mova para lá, e ela vai bem bonitinha. Não, o movimento é caótico, tá? E o padrão de movimento, muito bem colocado aqui, é retilíneo, então ela se move em retas, certo? Através de vetores, ela vai, ó, bem retinha, vai batendo, se chocando de forma caótica e aleatória. Você não vai ver uma partícula, por exemplo, ó, se mexendo assim. Você não vai ver isso, tá? Porque aqui é um movimento curvilíneo e ela se move em um movimento retilíneo. Então, prestem atenção aí, tá bom? Porque sempre vai ser assim o movimento das partículas de um gás. Isso aqui, minha gente, é muito comum cair em verdadeiro ou falso em questões de vestibular, tá? Então, capturem essa informação, internalizem aí com vocês para não se esquecerem. Ó,
A gente, quando fala de gases, costuma descrever o comportamento do gás com 3 variáveis de estado. A primeira que a gente vai estudar é pressão, mas as 3 são pressão, volume e temperatura. Pressão é a força por unidade de área. No sistema internacional, a unidade que a gente usa para medir é o Pascal, a pressão. E o Pascal nada mais é do que 1 Newton sobre 1 metro quadrado de área. Isso daqui, a pressão, como a gente está vendo, né? A gente tá dividindo a intensidade de uma força por uma área. Então, essa daqui é o significado da pressão, tá? É a força por unidade de área. Outras unidades também são usadas como unidades, né, para poder descrever a pressão. Uma delas é a atmosfera, ATM, e o milímetro de mercúrio. No Brasil, o mais famoso é o PSI, que é a libras por polegada quadrada, ou pound per square inch, do sistema inglês americano. Essa medida ficou famosa no Brasil porque os primeiros manômetros importados para cá, eles eram da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então, acabou que essa unidade de medida de lá acabou se popularizando por aqui. Por exemplo, né, vocês podem dizer, mas eu não sei de nada que se mede com isso não, eu nunca vi isso na minha vida não. Já viu sim. Os pneus dos automóveis utilizam pressões em torno de 30 psi, o que equivale a pouco mais de 12 atm. Ou seja, a medida, a unidade de medida de pressão para os pneus do carro que a gente utiliza aqui no Brasil é o psi, tá? E para outras coisas também. Então, se atentem aí, porque ela é bastante utilizada. Quero ver vocês olhando o manômetro de gás em casa depois dessa aula. Depois que for calibrar pneu de carro, de moto, prestar atenção nisso também. Vocês nunca mais vão ver o mundo da mesma forma depois dessa aula. Continuando com pressão, as unidades de pressão elas podem ser interconvertidas, tá? Então, por exemplo, se uma questão der para você a informação em milímetros de mercúrio e quiser a resposta em ATM, por esse quadro aqui você consegue converter todas elas, tá bom? Entre elas mesmo. 1 ATM é igual a 1,01325 vezes 10 à quinta Pascal, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. Ou Thor, né? Como a gente encontra também em algumas literaturas, o nome, né, dos milímetros de mercúrio, que é igual a 14,7 psi, ou libras por polegadas quadradas. Então, qualquer um desses que você pegar aqui, você consegue converter tranquilamente. Presta atenção aqui nessa notinha que eu coloquei para vocês. A pressão dos gases é resultado dos choques das partículas com as paredes do recipiente. Lembra que eu falei que as partículas não ficam lá paradinhas estáticas, elas estão sempre, se mexendo. Então, esses choques, né, das partículas nas paredes do recipiente acabam fazendo com que essas paredes sofram a força desse movimento dessas partículas. Quando a gente fala de uma partícula só, parece ser mínimo, né? Mas imaginem um recipiente com milhões e milhões e bilhões e trilhões de partículas de gases. Então, essa pressão começa a ser bem considerável, né? Portanto, essa pressão, né, esses choques das partículas nas paredes do recipiente, é proporcional ao número de choques, à velocidade e à massa das partículas. Então, a pressão dos gases, ela vai ser proporcional ao número de choques, a velocidade com que esses choques ocorrem nas paredes e a massa dessas partículas. Quanto mais essas partículas forem pesadas, maior vai ser essa força desse choque nas paredes. Quanto mais leves, menor vai ser essa força desses choques nas paredes. Um gás vai ocupar todo o volume do recipiente que o contém. Eu faço questão de bater nessa tecla até você guardar essa informação e não esquecer isso aqui, tá, gente? Tem muita casca de banana em prova, de vestibular em Enem. Não esqueçam disso, tá? Inclusive, peguem bem, internalizem isso aqui, porque no próximo simulado de vocês vai ter casca de banana. Tô dando aqui minha palavra. Se liga aí. Aqui o registro tá fechado e aqui o registro tá aberto. Aqui a gente vê que tá mais escurinho, né? Por quê? Porque o gás tá concentrado desse lado aqui. Quando a gente abre o registro, o gás ele se espalha, tá vendo? De forma uniforme dos dois lados. Vai ter a mesma quantidade aqui e vai ter a mesma quantidade aqui. A legenda, gás ocupando todo o volume possível do recipiente que ele está ocupando. Ok? Ok.
Agora a gente vai para a variável volume. No sistema internacional, a unidade de medida é o metro cúbico. Cuidado aqui, gente, para não trocar com quadrado, tá? Tem gente que confunde muito. É o cúbico, é o mzinho elevado a 3, que equivale a 1000 litros. Ou seja, é uma unidade muito grande. Quando a gente fala de amostras de gases, quando a gente vai trabalhar no laboratório, a gente vai dar exemplos de química, essa unidade de medida acaba sendo muito grande. Então, habitualmente, a gente vai utilizar o decímetro cúbico, que é equivalente ao litro, ou então, para volumes menores ainda, o centímetro cúbico, que é equivalente ao mililitro. Então, gente, peguem isso aqui e gravem que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Por quê? Os vestibulares, as questões geralmente colocam essas duas unidades aqui, tá? Se você bater de cara com dm cúbico, aí você vai ficar, meu Deus, o que é isso? Cm cúbico, o que é isso? Decímetro cúbico, centímetro cúbico. Guarda isso daí, menino, menina. Um equivale a litro, ó, e o outro equivale a milímetro. Parece besteira, né? Eu sei que parece bobagem, mas isso daqui, meu amigo, faz você perder umas 3 questões se você bobear, viu, meu lindo? Então, brinque pra você ver. Ó, agora a gente vai ver a temperatura. Sim, gente, voltando aqui rapidinho, tá? Por que que não tem uma definição de volume? Porque o volume a gente já sabe o que é. É o espaço que algo ocupa. Então, o volume de um gás é o espaço que esse gás vai estar ocupando. E, basicamente, quando a gente fala de gás, vai ser o volume do recipiente dele, tá ok? Porque esse gás, ele vai está ocupando o volume do recipiente que o contém. Então, não adianta dizer que o volume do gás sei lá, 1 metro cúbico. Se eu colocar ele dentro de um recipiente que tem 3 metros cúbicos, ele vai estar ocupando os 3 metros cúbicos, ok? Então, a gente agora parte para a temperatura. Também outra variável de estado muito importante. A temperatura, ela está relacionada com o estado de agitação das partículas, certo? Já vou explicar. A temperatura, é uma grandeza que mede a energia cinética média das partículas, ou seja, é o grau de agitação dessas partículas. Pense em você. Você, num dia quente, você consegue ficar quietinho? Você fica agoniado, né? Você fica o tempo todo reclamando, menino, que calor da bexiga, menino, que dia quente, olha pra aí, fulano, tô pregando, olha o suor que tá pingando da minha cara. Misericórdia, Jesus amado, me abençoe. Por quê? Porque o calor tá uma coisa assim, grande, e você fica agoniado, então você fica inquieto. Você fica de um lado pro outro, você fica da sala pra cozinha, da cozinha pra sala, da sala pro banheiro, do banheiro pra varanda, e você pega o ventilador, e você liga o ar-condicionado, enfim. Você fica o quê? Doidinho, né não? Já quando tá frio, o que é que dá vontade? Ai, meu Deus, você já pensa o quê? Na Netflix. Mas vira pra cá, vira pra mim, amor. Netflix depois, tá? Você fica como? Querendo ficar debaixo do cobertor, querendo ficar quietinho no seu quarto. O quê? Você pensa até às vezes em pegar um livro, né? Esquece a Netflix. Nada contra a Netflix, tá, minha gente? Eu também amo, mas o momento aqui é da gente se concentrar. Então você quer ficar quietinho, você quer ficar na sua, você gosta de ficar ali no chamego, né? Se você tiver com seu namorado, com a sua namorada, a gente gosta de ficar agarradinho, de ficar quieto. Então, a temperatura, ela vai medir esse grau de agitação. Quanto mais quente, mais agitados ficamos. Quanto mais frio, mais quietinho a gente fica. A mesma coisa com as partículas de um gás. Quanto mais quente, mais agitadas essas partículas vão estar. Olha para esse apontador aqui de laser. A partícula no calor, ela tá doidinha. Misericórdia, misericórdia, que calor, que calor, que calor. Quando tá frio, ela já vai o quê? Ó? Tô de boa, tô de boaça. Que friozinho bom, menino do céu. Eita peste, vai chover, ó. E ela fica assim, ó, de um lado pro outro. Bem quietinha. Então, a mesma coisa vai acontecer, tá certo? Com os gases que acontecem com a gente. Ela vai parar de se mexer no frio? Não. Ela vai ter lá o movimento dela, mais lento, com certeza, mas ela vai estar se mexendo. E quanto mais quente, ó, a bicha fica lá, doida, se mexendo de um lado para o outro. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior é a velocidade média das partículas. Ok? Pegaram bem esse conceito? Eu espero que sim, senão vocês vão deixar a dúvida de vocês lá na página do Google Classroom, que eu tô de olho, que ninguém tá indo lá deixar dúvida, tá? Tô bem chateada, bem magoada. Deixem as dúvidas de vocês, gente, isso é importante para vocês entenderem bem o assunto e progredirem bem com o conteúdo programático, tá ok? Ó, trazendo aqui o gráfico, só para exemplificar bem
isso que a gente acabou de falar, ó, aqui tem o número de moléculas e a energia. E aqui medindo o grau de temperatura. Então, ó, quanto maior o número de moléculas e maior a energia, eu vou ter uma maior temperatura, certo? Aqui também é a mesma coisa. Então, quanto maior o número de moléculas que eu tiver dentro de um recipiente e maior for a energia dessas moléculas, maior vai ser a temperatura delas nesse recipiente, maior vai ser a temperatura dessa amostra. Tá ok? Entenderam? Estamos entendidos? Vamos para o próximo. Continuando aqui a temperatura, a gente vai falar agora das unidades de medida. A mais utilizada no mundo é o Celsius, que é inclusive o que a gente utiliza aqui no Brasil. Mas no sistema internacional a gente utiliza o Kelvin, tá certo? A unidade de medida Kelvin, que a gente representa com esse K maiúsculo. Presta atenção aí. Essas duas unidades, elas são muito facilmente interconvertidas, porque elas são da mesma grandeza. Ou seja, a diferença de 1 grau Celsius de temperatura é a mesma diferença de temperatura de 1 K, de 1 Kelvin. E, relembrando aí vocês, né, do ensino médio, que para a gente interconverter essas medidas é só somar 273 a medida de temperatura Celsius. E aí a gente vai ter a medida em Kelvin. Então, por exemplo, se eu digo hoje está marcando 10 graus Celsius. Não é aqui na Paraíba nem João Pessoa que a gente está sabendo que aqui está o calor do cão, né, minha filha? Mas vamos dar esse exemplo. 10 graus Celsius. Como é que a gente vai transformar essa medida de temperatura para Kelvin? A gente soma mais 273. Então, 10 graus Celsius é igual a 283 Kelvin. Ok, gente. Vamos lá, que a gente não tem tempo para perder. Só vejo o aluno aí dedicado, empolgado com essa aula, né não? Graças a Deus que eu não estou podendo ver ninguém mesmo, porque a gente está dando essa aula aqui à distância, brincadeira, sei que vocês se esforçam. Relação pressão-volume. Agora a gente vem para o estudo das relações dessas variáveis de estado, tá? Então, a gente já viu pressão, já viu volume, já viu temperatura. Agora a gente vai ver a forma com que elas se relacionam, tá? Porque a vida é muito triste quando a gente tá sozinho, né? Ficar sozinho é bom, mas ficar juntinho é bom também. Então, aqui é a relação pressão-volume. A gente chama essa relação pressão-volume de transformação isotérmica. Por quê? Porque a gente só vai mexer nesse estudo na pressão e no volume. A temperatura, ela vai continuar constante. A gente não vai nem tocar nela. Deixa a temperatura na dela. Pensa que a bicha está estressada, ninguém quer nem confusão com ela. Deixa ela quieta. Então, é mais ou menos isso aqui. A transformação vai ser isotérmica. Temperatura lá na dela, a gente só vai conversar com a pressão e com o volume. Ó, vamos de fofoca, bicha, porque a gente que gosta de uma fofoca, a gente gosta de bater um papinho, né? Agora que a fofoca, ela é da ciência. A ciência é fofoqueira, minha gente. Qualquer livro de ciência que vocês pegarem, vai ter lá a história daquele assunto, vai ter quem descobriu, como descobriu, com quem o cara brigou, com quem o cara se juntou. E é história, minha filha, que não acaba mais. Então, a gente vai fazer aqui uma resenhazinha, contar a historiazinha para vocês entenderem quem foi o doido, como foi que essa história começou, quem pensou em estudar pressão com volume, minha gente? Pelo amor de Deus, homem é desocupado, não tinha televisão não. Provavelmente não, né, meus amores? Então, vamos lá. A gente está no século 17 e o cientista que a gente está falando aqui é o irlandês Robert Boyle, ou Boyle. A gente vai simplificar, minha gente, vamos falar aqui no pernambuquês, tá? Desculpa, no nordestinês, eu sou de Pernambuco, para quem não sabe. Pode ser paraibês também. Vamos embora, minha gente. Século 17, o cientista irlandês Robert Boyle, enfim, chamem como quiser, o nome chique ou a versão mais corriqueira mesmo. Ele era um cientista, e o cientista francês, Edmond Mariotti, eles estudaram de forma independente, ou seja, cada um estudou no seu cantinho, a relação entre pressão e volume. O que é que essa relação causava no gás ideal, né? Como é que ela se apresentava. Então, eles fizeram esses estudos através de um experimento de forma independente e estudaram o comportamento dos gases em relação à variação do volume em função da variação da pressão, certo? Então, eles variavam a pressão e viam qual que era a variação do volume. Opa, vou mexer aqui para ver o que é que vai dar ali. Então, eles mexiam na pressão e observavam a variação do volume, controlando a temperatura. Para quê? Para a temperatura ficar constante durante todo o processo. Ó, tá vendo?
a temperatura constante. Então, um bicho irlandês chamado Robert Boyle e outro bicho francês cientista chamado Edmond Mariotti fizeram um experimento, estudaram de forma independente o comportamento dos gases em relação a essa variação volume em função da variação da pressão. Recapitulação feita, vamos lá. Ó, o experimento foi esse aqui. Negócio fino para poucos, viu, meu amigo? Olha só, eles pegaram um recipiente aqui em forma de cabo de guarda-chuva, em que eles colocaram o gás, esse gás está em vermelho para ficar mais fácil da gente observar, e colocaram o mercúrio. Tá vendo? O mercúrio é o que o que é prateado, o metal, no caso, que eles usaram o mercúrio, né? O mercúrio é líquido, é um metal em estado líquido, para quem não conhece, e é o que tem dentro, geralmente, daqueles termômetros mais antigos. E é isso, vamos continuar. Então, o experimento era o quê? A uma temperatura constante, quando a pressão aumentava, o volume diminuía de forma proporcional, ou seja, eu aumentava a pressão um tiquinho e o volume diminuía um tiquinho, ou seja, era de forma proporcional, independente do gás usado. Então, para todos os gases que eles usaram nesse experimento, todos mostraram ter o mesmo comportamento. Então, ó, gás aqui, mercúrio aqui. Isso aqui, ó, gente, é um recipiente, tá? Em outro recipiente, a mesma quantidade de gás, porém, eles colocaram uma quantidade maior de mercúrio. Ou seja, esse mercúrio aqui, ele vai exercer uma pressão no gás. Se eu coloco mais de mercúrio, ele vai exercer uma pressão maior no gás, certo? Então, aqui, ó, nesse primeiro exemplo, eu tenho mercúrio e tenho gás. O volume do gás que ele está medindo é um pouquinho maior que 15, tá? Ele não dá unidade aqui de medida, mas vamos dizer 15 litros, tá? Então, ó, eu tenho aqui a pressão do gás, a pressão do mercúrio no gás, certo? Que é essa aqui, ó. E aqui é a pressão atmosférica. Ele está medindo 15 nesse exemplo. Se a gente vier para o lado, ele adicionou mercúrio, ó, mercúrio adicionado através da extremidade aberta, que é essa aqui. E aí, o que acontece, ó? A pressão aumenta. Olha a pressão agora aqui, nesse exemplo. A pressão era essa aqui, era a pressão atmosférica somada com a pressão do mercúrio. Olha essa pressão aqui agora. A pressão atmosférica é essa aqui. E agora a gente tem essa pressão referente ao mercúrio. Então, a pressão que ela aumentou bastante. E, consequentemente, o volume desse gás foi diminuído. Se antes era 15, um pouquinho mais que 15, agora é um pouquinho menor que 10. Então, eles, através desse experimento, comprovaram que quanto maior for a pressão, quanto mais eu aumento essa pressão, meu volume diminui, né? Menor fica meu volume. Então, ó, eles chegaram à conclusão de que o produto dessa relação, né, da pressão com o volume, ela é constante, sempre independente da amostra de gás que é utilizada. Então, ó, Boyle foi lá e escreveu a lei dele, meu Deus do céu, minha língua deu enrolada aqui. Vocês não estão querendo ter aula não, é? Misericórdia, vamos embora. A lei de Boyle é essa aqui, ó. A temperatura constante, o volume ocupado por um gás é inversamente proporcional à sua pressão. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente dobra a pressão, o volume é dividido ao meio. Se a gente triplica a pressão, o volume vai ser 1/3 do valor original. Entendeu? Ó, diminuindo a pressão a 1/4 do valor original, o volume vai quadruplicar. Ó. Presta atenção. Aqui eu estou dizendo que se a gente aumentar a pressão, o volume diminui. Ó. Se eu dobro a pressão, o volume é dividido ao meio. Já aqui, ó, se eu vou diminuir a pressão a 1/4 do valor original, o volume vai quadruplicar, ou seja, o volume aumenta. E diminuindo a pressão em um fator de 400 por 760, o volume aumentará por um fator de 760 por 400. Isso aqui, gente, é um exemplo completamente aleatório que eu coloquei, tá? Só para vocês entenderem que é inversamente proporcional. Não interessa a fração, não interessa a proporção. Sempre vai ser de forma inversamente proporcional, tá ok? E isso aqui, gente, se a gente pensar, é muito lógico. Imagina, deixa eu ir para o Paint agora para fazer um desenho para vocês. Vamos aqui para o Paint. Eu vou aumentar aqui, esqueçam esse cubo, tá, gente? Esqueçam isso aqui eu não vou usar agora não, tá? Imagine que eu tenho um recipiente aqui, ó, grande. E eu tenho um êmbolo. Um êmbolo
Misericórdia, que negócio torto da bexiga. E eu tenho êmbolo, tá? Ó, vocês concordam? Isso aqui é a alça do êmbolo, que eu vou empurrar o êmbolo. Tá torta, mas tá funcionando a bichinha. Então, ó, imaginem que isso aqui tudo é espaço para as partículas do meu gás ficarem percorrendo. Então, aqui estão as partículas. As partículas do meu gás estão aqui. Eu vou colocar uma quantidade só para ilustrar, tá, gente? Isso aqui, na prática, teria muito mais partículas. Ó, então, aqui ela está numa pressão, digamos que aqui a P aqui é igual a 1. Ó, P igual a 1. E o volume é igual a 2, certo? Então, imaginem que agora eu vou pegar o mesmo recipiente e eu vou fazer com que o êmbolo desça. Misericórdia, a pessoa não ampulheta. Foco no exemplo, tá, gente? Não se deixem levar pelo meu mau exemplo, não. Pra cima, meu bem, pra cima. Ó. Então, digamos que agora, ó, eu vou ter as mesmas partículas aqui dentro, as mesmas, tá, gente? Do exemplo do lado. As mesmíssimas. Imagine que agora a minha pressão dobrou, porque eu apertei o negócio. Eu apertei, ó, peguei o êmbolo aqui e empurrei para baixo. Então, agora a minha pressão é 2. E o meu volume, o que eu fiz? Eu dobrei a pressão. Então, o meu volume cai pela metade, tá vendo? Eu tinha um volume grande aqui, agora eu tenho só metade desse volume. Então, meu volume agora é 1. Isso aqui pode ser ATM, isso aqui pode ser Pascal, tá, gente? Pode ser o que vocês preferirem. Minha letra tá uma coisa misericórdia. A alfabetização tá ganhando de mim, viu? E aqui pode ser litro. Show de bola. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui para não me humilhar tanto, né? Pronto, ó. Então, aqui nesse exemplo, a gente acaba tendo uma noção melhor do que a gente tá falando, ó. Se eu aumento a pressão, quer dizer o quê? Que eu tô apertando o negócio, eu tô empurrando o êmbolo para baixo. Então, eu vou estar diminuindo o meu volume, certo? Quando você tem lá uma seringa, que você bota um conteúdo nela, que você vai dar pro remédio para alguém tomar, você não tem que empurrar o êmbolo para esvaziar a seringa. Então, você está deixando o espaço livre dentro daquela seringa igual zero quando você está empurrando o êmbolo. Só que aqui a gente empurrou só até a metade. Então, a pressão que era de 1 pascal, ela aumentou para 2 pascal. E o volume que era de 2 litros caiu para 1 litro. Então, é exatamente isso que a gente está estudando aqui agora nessa gases, do gás ideal. Deixa eu só organizar aqui, tá, gente? Vou pegar de volta meu laser. E eu não vou cortar não, viu, minha gente? Porque a gente faz a coisa ao vivo. E é isso mesmo. Ó, então, entendam que qualquer fração que eu fizer essa diminuição ou esse aumento, o outro vai responder de forma inversamente proporcional. Então, compreendidos, vamos a seguinte slide. Aqui, ó, a gente está observando a figura e o que é que a gente vê? A mesma coisa que eu fiz lá no Python para vocês, tá? A gente tem 8 litros a 1 atm e a gente desce esse êmbolo até a metade, de forma que a gente dobra a pressão a 2 atm e diminui o volume para 4 litros. Então, a coisa aqui visualmente ficou mais fácil da gente ver, né? E o outro exemplo, ó, eu tenho um êmbolo que está marcando aqui 4 atm e um espaço de 2 litros. E aí ele também vai pressionado pela metade, aumentando a pressão, que vai para 8 atm e o volume cai para 1 litro. Então, ó, a gente pegando esse comportamento aqui, traduzindo num gráfico, a curva obtida pela representação gráfica desse comportamento aqui, né, da variação da pressão e do volume em temperatura constante, recebe o nome de isoterma. O que isso quer dizer? Essa linha aqui, ó, ela é chamada de isoterma. E como é que ela é traçada? Eu vou plotar os pontos de pressão e de volume obtidos através dessas observações em um gráfico. E aí, através dessa plotagem, eu vou ter pontos, né, ao longo do meu gráfico, e traçando uma linha, juntando esses pontos, eu vou ter
essa linha que vai se chamar isoterma. Então, ó, vamos dar um exemplo aqui. A pressão está nesse ponto aqui. P1, ó, P1, V1. P2, V2. E aqui com outros exemplos práticos, ó. Pressão a 4 atm e o volume igual a 2 litros. Pressão a 8 atm, ó, o volume para onde vem? Para 1 litro. Então, a gente confirma, né, todo esse estudo que a gente fez agora prévio, e botando esses pontos no gráfico, a gente vai ter essa linha aqui chamada de isoterma. Prestem atenção nessa linha, tá, gente? Porque é muito comum cair em vestibular gráficos assim para vocês analisarem, tá bem? Então, ó, sempre, ó, pressão por volume, tá vendo? A pressão vai no eixo do Y e no eixo X vai o volume. Então, essa aqui é a representação gráfica da lei de Boyle, tá ok? Ó, para uma amostra de gás mantida em temperatura constante, o produto da pressão e do volume no estado inicial P1V1 será constante e igual ao produto da pressão e do volume no estado final P2V2. Então, ó, a gente pega essa relação aqui que a gente viu nesse exemplo do experimento e a gente descobre que é proporcional o estado inicial ao estado final, ou seja, P1V1, que é aquele estado de pressão e volume antes de eu mexer no sistema, vai ser igual a P2V2, ou seja, a pressão e o volume depois de eu mexer nesse sistema com a temperatura constante, viu, gente? Sem mexer na temperatura. E isso aqui é muito bom porque proporciona pra gente descobrir, por exemplo, já a pressão que vai ter aquele gás ali, caso eu dobre, caso eu diminua pela metade o volume. Então, você consegue calcular novos valores para sua amostra através dessa expressão. Ó, aqui a gente vai trabalhar com exemplo, tá? Então, um exemplo para essa relação pressão-volume. Nessa transformação isotérmica, ou seja, uma transformação dessa sua amostra, das condições dessa sua amostra com a temperatura constante, perdão. Ó, exemplo 1. Uma amostra de um gás ideal, mantida a temperatura constante, tem uma pressão de 760 miligramas de mercúrio, ou seja, isso aqui seria igual a 1 atm, né? E um volume de 54 ml. O gás é expandido pelo aumento de volume do recipiente a um volume final de 135 ml. Qual será a sua pressão final? Então, ó, ele dá a situação inicial e ele quer saber a pressão final desse gás, mas ele já deu o volume final. Então, eu tenho como saber qual vai ser o estado final dele, porque eu tenho o estado inicial. Então, ó, P2 eu vou isolar, porque é o P2 que eu quero. Isolando P2 eu vou ter o quê? Que P2 é igual a P1 vezes V1 sobre V2. Substituindo os valores que ele dá pra gente aqui na questão, na expressão, ó, P1 é igual a 760 milímetros de mercúrio. O volume inicial é 54 ml e o volume final é 135 ml, ó, tá vendo? E eu posso trabalhar com ml aqui na fórmula, tá, gente? Porque ml e centímetro cúbico são iguais, então não vai mudar nada. Ó, fazendo o cálculo aqui, fazendo essa multiplicação depois e essa divisão, eu vou ter que P2 é igual a 304 milímetros de mercúrio. Então, é bem simples, né? Bem tranquilo pra gente fazer o cálculo. Eu vou com outro exemplo agora pra vocês, só pra gente fixar bem isso daí. Certa quantidade de um gás ideal ocupa um volume de 2,5 metros cúbicos, sob pressão de 50 kPa a 25 graus Celsius. Então, ele deu a temperatura, mas só que a temperatura aqui, gente, ela não vai influenciar em nada, porque a temperatura é constante, tá? A gente tá falando de uma transformação isotérmica. Porém, quando você for ler isso daqui no vestibular, você não vai ter essa informação que é isotérmica. Ele só vai botar essa aqui pra você, tá bom? Então, vamos lá. Se a pressão do gás é aumentada para 125 kPa com redução do seu volume, qual será o novo volume ocupado pelo gás se a temperatura é mantida constante? Então, ótimo, ele aqui deu a informação para você que a temperatura é mantida constante. E aí você vem com os cálculos, ó. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, ele quer saber o quê? O volume que vai ser ocupado pelo gás devido a esse aumento da pressão. Então, eu vou isolar V2 e vou ter P1, V1 sobre P2, que vai ser igual a, substituindo os valores, ó, que a gente tem aqui no enunciado, 50 kPa, que é o valor inicial da pressão, vezes 2,5 metros cúbicos, que é o valor inicial do volume, dividido por 125 kPa, que é o valor final
da minha pressão. Então, eu vou ter que meu volume é igual a 1 metro cúbico, certo? Então, dá para calcular a pressão, dá para calcular o volume, se você tiver as informações iniciais do sistema. Ó, a relação agora que a gente vai estudar é volume e temperatura. Então, a gente vai mexer no volume e vai mexer na temperatura. Nesse caso, o que quer dizer? Que quem vai ficar quietinho agora? Quem vai ficar quietinho agora é a pressão, certo? É a pressão que está agora na hora de ficar lá no cantinho do castigo, quietinha, sem fazer nada. Então, ó, a transformação vai ser isobárica. Ou seja, esse nome, isobárica, é um nome bonito, né? Um nome para você botar num filho, numa filha sua. O isobárico, maravilhoso. Transformação isobárica quer dizer o quê? Que a pressão ela é constante durante toda a transformação. A gente não mexe na pressão. Então, ó, Jacques Charles, em 1787, foi o primeiro a formular a lei de dilatação dos gases, mas ele não publicou, tá? Então, foco aqui nesse momento fofoca, por favor. Ele não publicou. E acaba que 15 anos depois, o químico Gay-Lussac, ninguém faça piada com esse nome, viu? Eu tô de olho, por favor, não sejam homofóbicos. 15 anos depois, o químico Gay-Lussac compilou e comparou com seus próprios resultados os estudos de Jacques Charles. Daí, então, surgiu a fórmula que relaciona o volume e a temperatura de um gás ideal. Nesse caso, ele foi correto e deixou a lei de Charles como o nome dessa lei, né? Já que Charles foi o primeiro a estudar isso daí, ele só não publicou, mas ele foi lá, descobriu, estudou tudo. E Gay-Lussac foi quem compilou, comparou e publicou essa lei que Charles já tinha estudado. Então, ó, o que é que ele falou? Que em pressão constante, que é que ele estudou, desculpa, em pressão constante, independentemente da massa da amostra, utilizado um aumento na temperatura, ocasionado um aumento diretamente proporcional no volume. A coisa ficou confusa aqui, eu escrevi bem mal isso aqui, hein? Mas vamos lá, escrevam aí, eu vou reeditar o que está escrito aqui, tá bom? Para a gente não perder tempo. Em uma pressão constante, independente da massa da amostra, vírgula, se a gente utilizar de um aumento na temperatura, esse aumento ocasiona também um aumento diretamente proporcional no volume. Ok? Deu para entender? O que é que isso quer dizer? Que aumentada a temperatura, eu também aumento o meu volume. Então, a gente já tem um exemplo aqui do lado prático. Eu não vou mais precisar desenhar para vocês, graças, porque o meu desenho é péssimo. E essa aqui é uma figura que representa bem a lei de Charles, tá? Ó, eu vou ter aqui um gás, uma amostra de gás ocupando 1 litro a 200 Kelvin. Eu vou dobrar essa temperatura, vou deixar ela medindo 400 Kelvin. E aí a minha medida de volume ela dobra também, ela vai para 2 litros. Se eu pego essa mesma amostra e aumento ela, a temperatura dela de 400 para 600 Kelvin, eu vou aumentar também o meu volume, vai para 3 litros. Se eu pego e aumento para 800 Kelvin, ela vai para 4 litros. Então, o aumento no volume é diretamente proporcional ao aumento na temperatura. Ó, a gente também tem a representação gráfica dessa lei. Então, esse gráfico aqui, esse que segue na imagem, ele representa a lei de Charles de duas amostras diferentes de um gás ideal em pressão constante. Então, ó, eu vou estar só mexendo, tá vendo aqui, ó, no volume e na temperatura. E eu tenho a amostra 1 e tenho a amostra 2. Ó, as duas amostras, as medidas começam a partir do zero absoluto, né? Menos 273 graus Celsius, que é o 0 Kelvin. Então, elas começam aqui nesse zero absoluto e a gente vai aumentando a temperatura. Ó, tá vendo que conforme a gente aumenta a temperatura, o volume também aumenta, ó. Eu estava aqui em menos 73, aí vim para 200 graus, ó. O meu volume já saiu do zero. O meu volume para ambas aqui já é maior que zero. Tá vendo, ó? Se eu pegar aqui em 0 graus Celsius, que é diferente, tá, gente, de 0 Kelvin é 273 negativos graus Celsius. Então, vim para 0 graus Celsius agora, ó, e vou medir aqui o volume, ó. O volume de uma está quase 30 e o volume da outra está quase 40, está quase 50 no 0 graus Celsius. E aí, quanto mais eu aumento essa temperatura, maior vai ficando esse meu volume. Então, ele acabou chegando numa expressão, que é essa aqui, ó.
o volume dividido pela temperatura, né? O resultado dessa divisão aqui, ela vai ser sempre constante. Por quê? Porque volume e temperatura são diretamente proporcionais. Então, a lei de Charles diz o seguinte: a pressão constante, o volume ocupado por uma amostra de gás é diretamente proporcional à sua temperatura na escala Kelvin. Então, ó, para uma amostra de gás mantida a pressão constante, eu não estou mexendo na pressão, tá, gente? Reforcem isso aí. A razão do volume da temperatura no estado inicial, V1T1, vai ser constante e igual à razão do volume da temperatura no estado final, V2T2. Então, ó, volume inicial dividido por temperatura inicial vai ser igual ao volume final dividido pela temperatura final dessa amostra, ok? Então, mais um exemplo aqui para a gente compreender bem e amarrar esse conhecimento. Uma amostra de um gás ideal ocupa um volume de 3 litros a 27 graus Celsius. Se a temperatura aumenta 100 graus, qual será o novo volume se a pressão permanece constante? Não é ovo não, tá, gente? É novo. Qual vai ser o novo volume se a pressão permanece constante? Ó, o volume inicial, a gente vai anotar os dados, tá, gente? Super importante esse costume. V1 a gente tem que é 3 litros. Ó, agora a gente vai transformar a temperatura, porque a temperatura sempre a gente vai usar ela em Kelvin. A gente nunca vai colocar ela na fórmula como grau Celsius. Aí você pode pensar, ah, mas as duas não estão em grau Celsius, qual é o problema? O problema é que a escala é diferente, meu anjo. Então você tem que transformar, senão você vai errar a questão, tá bom? Ó, T1 é igual a 27 graus Celsius. Eu vou transformar para Kelvin, então vou somar com 273, vai ficar 300 Kelvin. A temperatura 2 é 127, somando com 273 para conversão, fica 400 Kelvin. Gente, é muito comum o vestibular, a questão, enfim, a banca já dá para vocês esses valores fáceis de somar com 273, porque vocês não perdem tempo. Então, é comum, tá? Pode ser que a pessoa queira dificultar, não sei, mas geralmente esses valores são bem rapidinhos para vocês raciocinarem e não perderem tempo no cálculo. E, ó, ele quer o V2. Qual que é o V2? Então, a gente já tem todas essas informações e a gente também já sabe qual é a fórmula que a gente vai usar. Ó. É V1T1, V2T2. Usando essa fórmula, a gente vai isolar o V2. Ó. V2 é igual a V1 sobre T2 dividido por T1. Substituindo os valores aqui e já fazendo a multiplicação, tá, gente? Vocês têm que ter esse time para vocês poderem serem rápidos. Ó, o que é que eu fiz? V1 vezes T2, ó, V1, 3 litros, sobre T2, 400 Kelvin, dividido por T1, 300 Kelvin. Ó, tá vendo? 3 vezes 400 sobre 300 vai dar 1 V2 igual a 4 litros. Então, essa aqui é a sua resposta. O exemplo 4. Uma amostra de um gás ideal ocupa um volume de 125 centímetros cúbicos a menos 73 graus Celsius. Aqui, temperatura em graus Celsius. Olha aqui a resposta em graus Celsius. O gás deve ser aquecido em pressão constante para que o volume passe a ser 800 centímetros cúbicos. Então, gente, aí você pensa, ah, ele quer em graus Celsius, então vamos meter graus Celsius na fórmula. Vai meter nada, meu amor. Você vai fazer em Kelvin e no final você desconverte o Kelvin para Celsius, tá bom? Ó, mais uma vez anotando os dados. O volume inicial é 125 centímetros cúbicos e a temperatura inicial é menos 73 graus Celsius. Mais 273 vai dar igual a 200 Kelvin. Gente, isso aqui é um negativo, tá? É menos 73. Então, você não vai somar e vai ficar menos 273. Ou esse menos aqui vai se anular, entendeu? Lembrem de matemática. Menos com mais, a gente vai ter uma subtração. E vai ficar o sinal de quem for maior. Então, o sinal maior aqui é 273, que é positivo. Somando, vai ficar 200 Kelvin. O volume final, ele quer que fique igual a 100 centímetros cúbicos. E o T2 é o que ele quer saber para poder esse volume 2 ficar igual a 100 centímetros cúbicos. Vamos usar a fórmula que a gente usou no exemplo anterior. V1, T1, V2, T2, só que agora ele quer T2. Então, a gente vai isolar T2 e vamos ficar com T1 vezes V2 dividido por V1. Substituindo os valores, ó, T1, 200 Kelvin, vezes V2, 800 centímetros cúbicos, dividido pelo volume inicial de 125 centímetros cúbicos. A gente vai ter um resultado final de 1.280 Kelvin. Fazendo a conversão do Kelvin para o grau Celsius, a gente vai ficar o quê?
1.280 menos 273 é igual a 1.007 graus Celsius. Então, não sejam ingênuos de usar o grau Celsius, a temperatura em graus Celsius aqui na fórmula. Sempre convertam para Kelvin, mesmo que no final ele peça em Celsius. Você faz isso aqui, senão o seu cálculo vai dar muito errado. E agora a gente vai ter nossa última relação, que é a pressão-temperatura. Então, a gente chama essa daqui de transformação isométrica ou isocórica. Tá aí mais uma sugestão de nome para os filhos de vocês no futuro próximo. Brincadeira, tá? Botem Maria e João, que é mais básico, funciona para todo mundo. Então, ó, Gay-Lussac, ele foi além, ou seja, o bicho ele não estava satisfeito, amada. Ele queria ali uma lei com o nome dele, poxa. Ele foi lá, se esforçou, estudou tudinho, e quando viu, Charles tinha passado na frente dele. Aí o bicho foi lá melindroso, porque a gente é dessas mesmo, né? Ele foi esperto e foi lá e continuou o estudo porque o bicho não se deu por satisfeito. Esse é um exemplo que a gente tem que levar para nossa vida, viu, amores? Sejam como Gay-Lussac. Gay-Lussac foi lá e não apenas publicou os estudos de Charles. Ele foi e observou que um aumento na temperatura de uma amostra de gás a volume constante ocasiona um aumento diretamente proporcional na pressão. Então, ele, dessa vez, fez o quê? Deixou o volume quieto, ele fez, ó, amigo, agora tu fica na tua, que o meu negócio agora é pressão e temperatura. E aí ele viu que um aumento na temperatura de uma amostra de um gás a volume constante, o volume não vai ser mexido, ocasionava um aumento diretamente proporcional na pressão. Então, a gente tem mais uma situação em que a gente está avaliando duas variáveis que são diretamente proporcionais. Então, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. No caso, se uma aumenta, a outra aumenta, se uma diminui, a outra diminui. Beleza? Então, ó, a gente tem aqui um exemplo. A gente tem uma amostra que está medindo uma pressão de 1 atm e ela está com a temperatura de 300 Kelvin, certo? E um frasco rígido. A gente pega esse frasco e vai aquecer ele, certo? Aquecendo ele, dobrando a temperatura, eu vou de 300 Kelvin para 600 Kelvin. E a minha pressão dobra junto com a temperatura. Ela sai de 1 atm para 2 atm, tá bom? Então, ó, é uma transformação, lembrando a vocês, a volume constante. Tá vendo que esse volume aqui não se altera, né? É o mesmo frasco, medindo o mesmo volume. Então, a gente também tem aqui uma representação gráfica dessa lei. Eu vou beber uma aguinha aqui, gente, com licença. Eu falo pra caramba, né? Vocês já devem ter percebido. Desculpem por esse ASMR aqui, involuntário. Vamos lá. Representação gráfica da lei de Gay-Lussac. Então, ó, essa aqui é a representação da lei de Gay-Lussac, ó, de uma amostra de um gás ideal a um volume constante. Então, é igualzinho a situação que a gente viu anteriormente. E o que acontece? A gente vai plotar nesse gráfico esses pontos de pressão e temperatura. Ó, aqui é pressão igual a 1 atm e uma temperatura de 100 Kelvin. Depois ele pega P1, T1 aqui em pontos, pode ser 2, né? P1 igual a 2 e T1 igual a 200. Depois ele pega pressão a 3 e vai aqui a 300. Depois ele pega P2 e T2 e bota aqui nesse ponto. E um ponto 5, medindo 5 atm e 500 Kelvin. Então ele faz isso, ó, porque de forma intuitiva a gente já sabe qual é o valor. Porque a gente sabe que o aumento ele é proporcional. Então, se aqui é 1 atm e mede 100 Kelvin, eu sei que aqui vai ser 2 atm, vai medir 200 Kelvin. E aqui eu sei que vai ser 4 atm, vai medir 400 Kelvin. Pode ser que não, mas por aproximação a gente fala dessa forma, tá? É o que a gente consegue perceber desse gráfico. Então, ó, a equação para a reta mostrada no gráfico, essa reta aqui vermelhinha, ó, que é a reta que a gente obtém dessa relação pressão-temperatura, ou seja, dessa transformação isométrica, é essa aqui. Pressão sobre temperatura é igual a constante. Então, gente, ó, mais uma vez eu vou voltar para chamar a atenção de vocês. Não confundam com a expressão anterior, tá ok? Aqui é pressão sobre temperatura e não não volume sobre temperatura, tá? Uma é V sobre T, voltei já pra gente deixar bem amarrado, e o outro é P sobre T. Então, ó, a lei de Gay-Lussac diz o seguinte:
A volume constante, a pressão de uma amostra de gás é diretamente proporcional à sua temperatura na escala Kelvin. Ou seja, se eu aumento uma, a outra também vai aumentar. Para uma amostra de gás mantido com volume constante, a razão da pressão e temperatura no estado inicial, P1T1, será constante igual à razão do volume e da temperatura no estado final, P2T2. Então, se eu tenho um estado inicial, ó, como a gente viu aqui no gráfico, P1T1, eu sabendo os valores dessa relação inicial, eu consigo calcular o estado final, saber os valores dessas duas variáveis nessa condição final dessa amostra de gás, ok? E, gente, sempre nesses exemplos, a amostra ela vai continuar com a mesma massa. Eu não altero a massa do meu gás, tá ok? O volume e a massa são diferentes, tá ok? O volume é o espaço que ela está ocupando e a massa é a quantidade de gás que eu tenho ali. Então, a quantidade e a massa nunca é alterada. Ó, exemplo 5. Uma amostra de um gás ideal a 27 graus Celsius apresenta pressão de 3 atm. Se a temperatura for aumentada para 47 graus Celsius, qual será a nova pressão dessa amostra sem variar o volume? Então, ó, volume constante, transformação isométrica. A gente tem as informações que P1 é igual a 3 atm, a temperatura inicial, mais uma vez, ele coloca como 27 graus Celsius, então a gente sabe que é 300 Kelvin. A temperatura 2 ele coloca como 47 graus Celsius, então a gente sabe que somando e transformando para Kelvin vai ser 320 Kelvin. E a pressão, pressão 2, né, a pressão final, a gente vai descobrir através do cálculo. A gente já sabe que fórmula a gente vai usar, e essa aqui, P1T1, P2T2. Isolando o meu P2, eu vou ter que P1 vezes T2 dividido por T1 vai dar o valor da minha pressão final. Então, ó, 3 atm vezes 320 Kelvin dividido por 300 Kelvin vai dar igual a minha pressão final, que é igual a 3,2 atm. Ok? Outro exemplo. O exemplo 6 agora. Um frasco fechado e rígido contém uma amostra de um gás ideal a 117 graus Celsius. O manômetro acoplado a esse frasco anota uma pressão de 800 milímetros de mercúrio. A que temperatura o frasco foi resfriado, sabendo que o manômetro passou a marcar 560 milímetros de mercúrio. Então, eu tenho lá uma amostra, né, que estava medindo 117 graus Celsius. O frasco estava fechado, um frasco rígido, ou seja, ele não vai sofrer alteração no volume dele. E ele fala que essa pressão medida pelo manômetro é igual a 800 milímetros de mercúrio. Sendo que esse frasco ele passou por um resfriamento, né? E aí o manômetro passou a marcar 560 milímetros de mercúrio. Então ele quer saber agora a que temperatura o frasco foi resfriado. Então, ó, P1 é 800 milímetros de mercúrio. T1 vai ser igual a 117 graus Celsius mais 273 para converter para Kelvin, então vai dar igual a 390 Kelvin. A P2 ele já deu, que é 560 milímetros de mercúrio, e ele quer saber a temperatura 2, ou seja, a temperatura final desse processo depois desse resfriamento. Então, ó, a gente vai usar essa fórmula, P1T1, P2T2, e a gente vai isolar T2, vai ter o que na fórmula? P2 vezes T1 sobre P1, e que vai ficar 560 milímetros de mercúrio vezes 390 Kelvin dividido por 800 milímetros de mercúrio, que vai dar igual a T2, que vai ser 273 Kelvin. Então, o frasco foi resfriado até 273 Kelvin. Certo? Agora, depois de estudar todas essas relações, a gente vem para a equação geral dos gases, em que a gente vai conseguir estudar essas três variáveis juntas. A gente vai conseguir prever, né, as transformações de estado, mexendo nessas três variáveis. Deu para entender? Se não deu, segura um pouquinho que a gente já vai entender. As leis estudadas anteriormente, elas permitiram deduzir uma equação mais completa e muito útil. Então, a gente pegou todas aquelas três lá e transformou em uma só. Ela serve para calcular o efeito em qualquer uma das três variáveis de estado em função da mudança das outras duas. Tá vendo o que eu falei? Ó? Então, a gente agora consegue medir o efeito em qualquer uma das três variáveis, mexendo nas outras duas. Desde que a massa da amostra não sofra alteração. Em qualquer caso desses, tá, gente? A massa da amostra ela não deve sofrer alteração. Se ela sofrer alteração, então essas fórmulas elas acabam não podendo ser utilizadas. Vocês vão ter que utilizar outras. Mas, de via de regra, a maioria dos exercícios, se mudar a massa, ele vai avisar. E a maioria não muda. Então,
Fiquem tranquilos. A equação geral dos gases, para a gente entender ela, a gente tem que pensar primeiro numa situação hipotética. Imaginem primeiro essa situação aqui. Eu tenho um gás no recipiente e esse gás ele se comporta de forma que ele tem uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1, certo? Então, ó, a amostra de gás em um recipiente com P1, V1, T1. Na primeira etapa desse meu experimento, o que é que eu vou fazer? Eu vou abaixar meu êmbolo. Então, o que é que eu estou fazendo com essa minha amostra? Eu estou aumentando a minha pressão e estou diminuindo o meu volume. Então, a gente está, o quê? Se deparando com a primeira lei lá, com a lei de Boyle, né? Para transformações isotérmicas. Eu estou mexendo no volume, mexendo na pressão e deixando a minha temperatura constante. Então, ó, a primeira etapa eu vou descer meu êmbolo, vou ter um novo volume Vx e uma nova pressão Px, ó, tá vendo? Vou ter agora Px, Vx, Tx. Onde a transformação isotérmica quer dizer que o meu Tx aqui, ó, é igual à minha temperatura inicial, T1. Então, T1 igual a Tx. E pela lei de Boyle, eu vou saber predizer esse estado final pela fórmula P1V1 igual a Px, Vx. Na segunda etapa, essa amostra ela vai agora sofrer um aquecimento. Então, ela vai de Px, Vx, Tx para um novo estado, tá vendo? Ó, P2, V2, T2. Porque agora eu vou mexer na minha temperatura. Então, ó, a amostra de gás agora com Vx, Px, Tx, e sendo Tx, né, igual a T1, por isso que está aqui em parênteses, tem sua temperatura aumentada gerando um novo valor de temperatura. Então, agora a temperatura ela vai de Tx para T2, sem variação do volume. Ou seja, a transformação aqui ela é isométrica agora, tá bom? Se ela é uma transformação isométrica, a gente vai usar a lei de Gay-Lussac. Então, pela lei de Gay-Lussac, temperatura aumenta a um volume constante, eu vou ter um aumento da pressão do gás dentro do recipiente. Então, a minha pressão também vai ficar diferente. Nesse caso, o que é que eu vou ter? Eu vou mudar a temperatura e eu vou mudar a pressão. Só que como o volume é constante, esse meu V2, ele vai ser igual a Vx, certo? Concordam comigo? Então, ó, a nova pressão P2 dentro do recipiente pode ser calculada pela expressão Px sobre Tx é igual a P2 sobre T2. E a operação é isométrica, tá vendo? Logo, o volume 2 é igual ao volume x. Vx igual a V2. Por conta disso, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai combinar as equações anteriores. Todas essas que a gente viu nesses exemplos, nesses slides anteriores. O que é que acontece? Ó? No primeiro exemplo, pela lei de Boyle, eu vou calcular como é que vai ficar a minha pressão final, pela expressão P1V1 igual a PXVX. Como Vx é igual a V2, a gente acabou de ver nesse slide anterior, a gente tem o quê? Que P1V1 sobre V2 é igual a Px. Já utilizando essa última expressão, PXTx igual a P2 sobre T2, a gente vai considerar o quê? Que a temperatura 1 é igual à temperatura Tx. Então, a gente vai ter aqui, Px vai ser igual a T1 vezes P2 sobre T2. Portanto, eu vou combinar agora essas outras duas equações. Então, ó, as duas são igual a Px, tá vendo? Então, eu posso igualar isso aqui com isso aqui. Então, ó, P1V1 sobre V2, que é essa aqui, é igual a T1 vezes P2 sobre T2, que é essa aqui. Rearranjando isso aqui, certo? A gente fazendo um rearranjo, a gente vai ter a equação geral dos gases, que vai ser P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Então, aqui está um pouquinho bagunçado, a gente pega e rearranja. Eu não coloquei o rearranjo para não ficar um pouco extenso demais para vocês. E a gente vai rearranjar e vai ter a equação geral dos gases. Então, a equação geral dos gases é essa aqui, ó. Então, mesmo que todos variem, ou seja, pressão, volume e temperatura, a razão PV sobre T permanece constante. Então, tá vendo? Ó, PV sobre T. Essa razão aqui ela vai continuar constante, por mais que todos eles variem. Ou seja, a gente viu um exemplo que a gente variou pressão, a gente variou volume, a gente variou temperatura. Então, essa aqui é a equação geral dos gases. Vocês vão precisar dela para resolver algumas equações, tá?
para resolver algumas questões. E essa equação aqui, gente, prestem atenção, tá? Principalmente na lei de Boyle, na lei de Charles, na lei de Gay-Lussac, porque isso é muito pedido em questões teóricas. Esse assunto de gases, ele é muito cobrado também por questões teóricas. E como eu disse a vocês, tem muita casquinha de banana. Então, vocês vão ver na lista de exercícios que ela está recheada de questões teóricas, porque eu quero que vocês treinem a teoria também. Nem tudo é cálculo, tá bom? Exemplo 7. Determinada massa de um gás, ou seja, eu tenho um gás lá com uma massa, ela foi submetida a 47 graus Celsius. Ela ocupa um volume de 5 litros e está submetida a pressão de 2,5 atm. Então, eu sei que eu tenho uma amostra de gás de 5 litros que está submetida a uma temperatura de 47 graus Celsius e 2,5 atm. Ele quer saber qual vai ser o novo volume que essa massa de gás vai ocupar se essa pressão for aumentada para 3 atm e a temperatura diminuída de 27 graus Celsius. Então, aqui eu não tenho uma situação isotérmica, nem isométrica, nem isobárica. Eu tenho uma mudança de várias variáveis aqui ao mesmo tempo. Eu estou mudando duas. Eu estou mudando tanto a pressão, quanto eu estou mudando também a temperatura. Então, a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai anotar os estados. Façam isso, gente, é extremamente importante para vocês entenderem a questão, tá? Quando vocês estiverem fazendo exercício de vocês. O estado 1, eu tenho P1 igual a 2,5 atm. O volume inicial é de 5 litros e a temperatura inicial é de 47 graus Celsius, que convertendo vamos ter 320 Kelvin. Já no segundo estado, a gente vai ter que a pressão 2 vai ser de 3 atm, ou seja, ela foi aumentada. O volume 2 é o que eu quero descobrir e a temperatura 2 é de 27 graus Celsius, que convertendo para Kelvin fica igual a 300 Kelvin. Então, a gente vai usar a equação geral dos gases, P1V1T1, P2V2T2. Como muitos professores de física gostam de apresentar, né? PVT, Povató. Não sei se vocês já viram isso, essa expressão para não esquecer. Ou seja, P1V1T1, P2V2T2. O estado inicial igual ao estado final. O exemplo 7, a resolução dele, eu vou isolar o V2 na minha fórmula e eu vou ficar com essa expressão aqui, P1V1T2 dividido por T1P2. Então, fazendo o cálculo, substituindo, primeiro aqui, né, os valores, 2,5 atm vezes 5 litros vezes 300 Kelvin, dividido por 320 Kelvin vezes 3 atm. Eu vou ficar com o resultado de 3,9 litros. Tá certo, gente? Esse meu volume 2 agora é 3,9 litros. Então, agora a gente passa para os exercícios, tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, gente. Como eu falei para vocês, eu trouxe mais exercícios teóricos do que de cálculo. Na verdade, esse que a gente vai resolver agora são todos exercícios teóricos, porque cálculo a gente viu bastante exemplos durante a aula. E eu quero que vocês também quebrem um pouquinho a cabeça, raciocinem na lista. Os exercícios estão no mesmo nível do que a gente viu aqui de exemplo, então não fiquem nervosos, podem ficar tranquilos. Esse primeiro exercício é da PUC, e ele fala o seguinte: uma amostra de gás oxigênio, O2, a 25 graus Celsius, está em um recipiente fechado com êmbolo móvel. Então, a gente sabe que tem uma amostra de oxigênio dentro de um recipiente e que esse recipiente tem um êmbolo. Indique qual dos esquemas a seguir melhor representa um processo de expansão isotérmica. Se a expansão, o processo que eu estou falando é isotérmico, eu estou falando lá da lei de Boyle. A primeira lei é a lei de relação entre pressão e volume, em que a minha temperatura ela continua lá constante. Então, ela é uma expansão. O êmbolo ele vai subir, ele não pode descer, tá ok? Então, vou ter uma primeira situação com o êmbolo mais baixinho e depois o êmbolo mais alto, porque é uma expansão. Aí vocês podem pensar, meu Deus, aqui só tem imagem, como é que a gente vai saber o que está acontecendo? Vocês têm que saber o que está acontecendo pela percepção da molécula aqui dentro do recipiente, tá vendo? Ele apresenta, em todas as situações, o mesmo padrão molecular. Tá vendo que as moléculas nessa situação estão todas iguaizinhas? O que ele está diferindo é na situação 2.
Ó, nessa situação 2 da letra A, o que que acontece? Aumenta o número de moléculas. Então, está errado. Como é que eu posso aumentar o número de moléculas se eu só estou expandindo o volume do gás? Eu não estou aumentando a quantidade de massa do gás. A quantidade de massa ela vai continuar igual. Então, essa situação 2 ela já está descartada, porque aqui as moléculas estão em uma quantidade maior. Na situação 2, as moléculas do gás estão ocupando o recipiente de forma não uniforme, porque ó, aqui embaixo tem um espaço vazio. Como é que pode? A gente sabe que o gás ocupa de forma uniforme o recipiente que o contém. Então, a situação 2 está errada. Na situação da letra C, a gente tem a situação 1 igualzinha às outras das letras A e B. Porém, a situação 2 dela, ó, as moléculas já estão distribuídas por todo o recipiente. E olha a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, tem a mesma quantidade de moléculas e elas estão ocupando todo o espaço do recipiente. Então, eu já marcaria essa letra C como correta, porque ela, até agora, é a que está mais correta dentre as que a gente analisou. Na letra D, olha só, o que acontece? Eu tenho uma expansão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, também tem 8 moléculas, mas reparem no tamanho. Na situação 2, o tamanho das moléculas está bem maior. Então, como é que pode? A molécula cresceu, tomou biotônico Fantora, comeu o espinafre do Popeye? Não pode, né? Tá errado isso aqui, descarta na hora. Essa letra E, o que acontece? Eu tenho as moléculas juntinhas aqui, e na expansão essas moléculas, elas se dividem. Provavelmente ficam só os átomos, né? Isso está errado, porque as partículas de um gás, elas não vão sofrer interação de forma que elas se modifiquem. Então, isso aqui está errado, viu, gente? A resposta correta é realmente a letra C, ó. Então, ó, a segunda questão é uma questão da Sérgio Gran Rio, é o 6º quesito da ficha de vocês. E ele fala aqui, ó, análise do gráfico abaixo, que mostra as transformações sofridas por um gás ideal quando variamos a sua temperatura, pressão ou volume, nos permite afirmar que o gás evolui. Então, ele quer saber como é essa mudança, se essa mudança é isobárica, isotérmica, isométrica. Então, a gente vai avaliar, ó, da mudança. Essa daqui, dessa letra A, você já pode, inclusive, cortar, porque ele não traz aqui, tá vendo, a mudança de 1 para o 2. Ele traz a mudança de 2 para o 3 e do 3 para o 4. Então, o que a gente pode observar? A mudança do 2 para o 3, eu tô mantendo o volume igual, tá vendo? Eu tô mantendo o volume igual, os dois estão em V2, porém, eu tô mudando a pressão. Então, essa mudança aqui de 2 para 3, ela é uma mudança isométrica. E do 3 para o 4... ó, pode ver que eu estou mudando o volume sai de V2 e vem para outro ponto, porém eu estou mantendo tudo na mesma pressão, no P2. Então, de 3 para 4, meu Deus, spoiler, desculpa, de 3 para 4, eu tenho uma mudança isobárica, tá bom? Então, a gente vai avaliar aqui qual é que tem a resposta certa, ou de 2 para 3, isovolumétrica, né, isométrica, ou de 3 para 4, isobárica. Então, ó, letra A, isobárica de 1 para 2, errado. Isotermicamente de 2 para 3, errado. O nosso gráfico nem traz temperatura. Isobaricamente de 3 a 4. Opa, achamos aqui a resposta correta. Ó. Isobaricamente de 3 para 4. E esses dois pontos aqui estão à mesma pressão. Então, essa seria a resposta correta. Só para desencargo de consciência, analisar com vocês. Isometricamente de 4 para 2, não temos essa transformação de 4 para 2. E isometricamente de 3 para 4. Então, a gente sabe que 3 para 4 é isobárico. De 4 para 2 seria isotérmico. Por quê? Porque aqui tem uma isoterma, lembra? Essas linhas aqui a gente chama de isotermas. Mas ele não traz essa opção de trajeto. E aqui ele fala que seria de 4 para 2 isométrico, e não isotérmico. Então, mais uma vez, a resposta certa fica como a letra C. Só para reforçar aqui. O terceiro quesito é o 7º da lista de vocês, e ele fala o seguinte: uma massa M de um gás ideal ocupa um volume V sob uma pressão P na temperatura T. Então, eu tenho uma massa M que vai ocupar um volume V, uma pressão P e uma temperatura T. Se o gás for comprimido até que seu volume seja igual a V sobre 2, mantida constante a temperatura, o que a gente vai ter?
Se o volume, ele vai estar... eu vou estar mantendo a temperatura constante, vamos analisar. E o volume, ele está caindo pela metade, a gente sabe que pela lei de Boyle, a pressão, ela vai ser inversamente proporcional. Então, a pressão, diminuindo o volume, a pressão aumenta. Se eu diminuir o volume pela metade, a pressão vai aumentar o dobro, certo? Então, vamos analisar. A massa de gás será reduzida a m/2, falso, a massa continua igual. A energia cinética das moléculas irá aumentar. Ó, a gente lembra que a energia cinética, ela é medida pela temperatura, e a temperatura está constante. Então, essa letra B é falsa. A frequência de colisões das moléculas com as paredes do recipiente que contém o gás irá aumentar. Opa! As colisões das moléculas dizem respeito à pressão. Lembra lá daquele slide em que eu falo que as colisões das partículas do gás com a parede é que vai determinar a quantidade de pressão que a gente vai ter, né? Se a pressão vai ser alta, se vai ser baixa. Então, a letra C é que me parece correta. Letra D, o volume das moléculas do gás irá diminuir. Falso. O volume já diminuiu. Ele não vai diminuir porque eu já diminuí. O volume já foi diminuído. Tá bom, gente? Então, não tem como o volume vai diminuir ser efeito do volume ser diminuído. Isso é completamente... isso é um pleonasmo daqueles, né? Então, falso. As forças intermoleculares aumentarão de intensidade devido à maior aproximação das moléculas. Falso. A gente sabe que a interação entre as moléculas ela é desprezível. Então, a resposta vai ser mesmo a letra C, tá bom? A frequência de colisões das moléculas com as paredes do recipiente que contém o gás vai aumentar. Esse daqui é a terceira questão da lista que eu botei para vocês. Ó, 2 amostras de igual massa de um mesmo gás foram submetidas ao seguinte teste, a temperatura constante. Então, eu tenho aqui 2 amostras. Uma das amostras, ela tem a mesma massa do mesmo gás, tá, gente? Então, uma delas, eu coloquei 5 sacos de areia em cima do êmbolo do recipiente que contém a massa de gás. Na outra, eu botei 10 sacos. Então, o que acontece? Uma tem 50 atm de pressão e tem 10 litros de volume. E a outra, porque tem o dobro do peso em cima do êmbolo, ou seja, o êmbolo está mais baixo, de forma proporcional aqui. Ela vai ter 100 atm e vai ter 10 litros de volume, certo? Então, o que é que está acontecendo aqui? Eu estou alterando a pressão, mantendo o volume constante, e provavelmente o que deve estar mudando aqui é a temperatura. Então, os dados obtidos para a pressão e volume das amostras comprovam a lei D. A lei que faz com que a mudança seja isovolumétrica, né? É aquela última, é a lei de Gay-Lussac. Então, tá errado aqui, tá, gente? É a letra B, a resposta. Deixa eu corrigir aqui com vocês. É a letra B. Porque é o seguinte, só pra gente não ficar confuso, tá? Só dar uma reexplicada. Provavelmente essa questão ela tem um erro. Quem produziu ela, inclusive se essa fosse a questão do vestibular, deve ter sido anulada. Porque o que acontece? Aqui ele fala que são 10 litros e 10 litros, ó. Se fosse de forma proporcional, realmente, aqui deveria estar 5 litros. Porque aqui dá a ideia de que o volume está menor, realmente. Mas quando a gente vai ler isso aqui, ó, o volume ele continuou igual. Então, é uma alteração isocórica, isométrica. O volume não se altera. O que eu estou alterando aqui, pelo que eu consigo ver, é a pressão. Então, qual é aquela relação que eu altero a pressão e mantenho o volume constante? É aquela em que eu altero pressão e temperatura. Então, é a lei de Gay-Lussac, não é a lei de Boyle. A lei de Boyle é aquela primeira lei, lembra lá? Que eu vou deixar a temperatura constante. Então, essa questão ela deve ter tido um errozinho, com certeza, na hora de fazerem ela. Então, a resposta aqui é a letra B, tá, gente? Corrigindo aí com vocês. Então, é isso, gente. A gente finaliza aqui essa aula. Eu espero de coração que vocês me procurem para tirar dúvidas. Para mim é um prazer ajudar. E é o esperado, porque esses assuntos eles geram realmente dúvidas. Eles são, às vezes, um pouquinho confusos.
E a gente sabe que nada é perfeito, então estudem a lista. Eu preparei um material maravilhoso para vocês estudarem, tá lá bem bonitinho. Tem outras 10 questões na lista, são 14 questões no total da lista para vocês resolverem. Resolvam, se dediquem bastante em cima desse assunto, é um assunto que é muito explorado em vestibular. E é isso, espero o sucesso de todos vocês, se cuidem, a gente sabe que os tempos são um pouquinho difíceis, mas eu quero dizer que a gente tá junto pro que vocês precisarem, tá bom? Vou deixar o link de novo, tá, minha gente, do Classroom, para vocês irem lá e deixar dúvidas de vocês. Vão lá, viu? Eu tô de olho que ninguém tá indo lá tirar dúvida. Então é isso. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.